Vamos lá. A justiça dos homens normalmente julga um fato já acontecido. E, segundo as leis, a finalidade da justiça é recuperar a criatura que cometeu um deslize. Mas há uma ideia, me parece, na Grécia, que a justiça é cega. Isso quer dizer que a justiça não se preocupa com a qualidade do infrator, qualidade econômica, qualidade moral. Ela é cega. Se não é muito, mas deveria ser. Mas a preocupação do legislador é apenas alguma coisa de uma coisa fato já acontecido. E não tem muito interesse. A justiça divina é muito diferente. Porque a justiça divina, ela vai além, muito além das circunstâncias materiais e momentâneas. Então, para o nosso estudo de hoje, nós trouxemos a Gênesis. É apenas uma pincelada, porque para depois entender melhor, eu sugiro que leiam o livro. Vejam, então vamos lá. Justiça Divina, capítulo 19. Capítulo 2, Deus. Item 19, que diz assim: Deus é a inteligência suprema, causa soberana. Deus é suprema e soberana inteligência. Eu estava invertendo, estava copiando lá o livro dos Espíritos. É única, eterno e imutável, imaterial, todo-poderoso, somente justo, bom, infinito em todas as suas perfeições. Então, vejam bem. Vamos analisar esse item 19. Se Deus é uma inteligência soberana, quer dizer, se supera todas as inteligências, se ele é único, imutável, todo-poderoso, soberanamente justo e bom, e em todas as suas perfeições, nós, filhos desse Deus, quando cometemos algo que não está nesta lei de Deus, qual seria o pensamento de Deus em relação aos equívocos dos seus filhos? Qual seria a punição que Deus dá a seus filhos? Se ele é soberanamente bom, nós outros, pais consanguíneos, talvez não chegamos a ser soberanamente, mas mais das vezes somos bons, tolerantes, compreensivos. O filho do vizinho é cheio de defeito, o meu não. Observem que nós trazemos no bojo essa soberanidade de bom quando se trata do nosso filho. Mas Deus é pai de toda a humanidade. Se a gente for observar, na própria consanguinidade, o pior dos celerados, dos marginais, enfim, seja aquele que for, é filho da mãe, que o considerou anjo em algum momento da sua existência. E se a gente for visitar as cadeias, a gente vai observar o quanto de amor tem o pai e a mãe para levar para o pior dos criminosos. Então, é essa soberanidade de bondade, de justiça, que às vezes
no cotidiano da vida, algumas criaturas deixam a desejar, condenando o seu semelhante sem remissão, sem observar que a mesma comiseração que tiveres com o teu próximo será revertida a teu favor. Então, não esqueçamos desse primeiro introito. Deus é sanamente justo e bom. Mas, na frente, a gente vai precisar lembrar disso, entender a justiça divina. Senão a gente não vai entender. Como? Como é que pode? É tanta maldade que a gente não vai. Seguindo o tópico. Tal é o suporte sobre o qual repousa o edifício universal. É o farol de onde os raios de luz se estendem sobre todo o universo. Então, todo o universo nesse princípio da justiça divina, da bondade de Deus, da soberanamente bom, enfim. Todo o arcabouço do universo é centrado nisso. Há criaturas que não vão entender isso, mas a lei, ela é para todos. E se você não entende a lei, não se livra do suporte da própria lei. Ela é para todos. Se você entende ou não, o não conhecer a lei não te dá nenhum privilégio. Hoje nós vamos falar dos livros da codificação, trazendo quase todos para a nossa reflexão. Agora nós estamos no Livro dos Espíritos, obra fundamental para o entendimento da doutrina. Então, todos nós, espíritas, por necessidade de entendimento, este é o livro de cabeceira. Não é o livro básico, como muitos afirmam, porque básico é aquilo que é pequeno, que é a base. Esse é o livro primordial, é o principal livro da codificação. Os demais livros, como eu falei ainda agora na Gênesis e dos Médios, enfim, todos os livros, são partes do Livro dos Espíritos. Por isso, mais à frente, quando estudarmos o próprio livro. No Livro dos Espíritos, nós vamos encontrar, na questão 630, um introito. Para aqueles que não conhecem o livro, que não leram, e tem muita gente aí que eu sei que não leu, eu diria, o Livro dos Espíritos é um livro de perguntas e respostas. Tipo, aquele estudo que as pessoas do meu tempo falam do questionário, que é perguntas e respostas. Então, esse método é um método de pestalose, porque facilita. Quando você pergunta, você quer saber. Então, Kardec fazia as perguntas porque estava querendo saber, e os espíritos superiores respondiam ao questionamento de Kardec. Então, isso tudo foi compelido no Livro dos Espíritos, que o trabalho de Kardec foi exatamente codificar essas perguntas de maneira lógica e de maneira tema por tema. Então, a pergunta é sempre de Kardec e a resposta é sempre dos espíritos superiores. Dito isto, questão 630. Quem tem o livro pode folhear. Kardec perguntou: o bem é tudo que é conforme a lei de Deus. O mal é tudo que lhe é contrário. Nós vimos no ponto anterior que Deus é soberanamente justo, bom, que todo o arcabouço do universo está centrado nisso. Então, toda vez que eu, dentro desse arcabouço, dentro da ideia de um Deus bom
E se eu sou um filho de Deus criado para agir, então todas as vezes que eu ajo de maneira incorreta com o meu semelhante, que eu não uso bondade nas minhas ações, eu estou em a lei de Deus. Olha a diferença da lei. A lei dos homens tem uma série de contraversões, de contradições. A mesma lei não funciona em todo o universo, na lei dos homens. É previsto determinada punição na Alemanha, não é. Tem países que têm bigamia, você tem direito a 7 mulheres. Se falar isso aqui para minha esposa, ela me dá. Mas lá, agora vejam bem, a gente aqui no Ocidente, as pessoas não aceitam isso. Imagine uma encarnação lá, num harém daquele. Você conviver com 7 companheiras e todas elas são esposo legal do marido. É lei. É correto ou não? Não, não estamos entrando nisso. Estamos mostrando que a lei dos homens é de acordo com a capacidade dos homens legislar. Agora, a lei dela é imutável em todas as partes da Terra. Não muda no Japão, na Alemanha, na Coreia. Agora, a lei dos homens, ela muda, às vezes de município para município. Eles colocam lá nos seus estatutos, nas suas leis, lá coisas que num município outro não é. Imagine países, na África, no Oriente. Então, essa diferença é muito grande. Por isso que lei dos homens e lei de Deus é uma distância muito grande uma da outra. E a nosso propósito é ir a lei de Deus, não deixando de respeitar a lei dos homens, porque nós estamos encarnados. Mas à medida que a gente desencarna, a lei dos homens deixa de prevalecer. E aí vai prevalecer a lei que você cumpriu ou não, a lei de Deus, divina ou natural. 601. Tem meios, o homem, de distinguir por si mesmo o que é bem e o que é mal? Reflitam, pensem, anotem no papel. Homens e mulheres, pessoa, humano, tem meios o homem de distinguir por si mesmo o que é bem e o que é mal? É para pensar. A lei de Deus é uma lei de bondade? Está fácil da gente definir. Todas as vezes que eu não ajo com bondade, com carinho com as pessoas, eu estou infringindo o ensinamento do mestre. Mas vamos à resposta. Sim, tem meios, sim. Deus lhe deu a inteligência para distinguir uma da outra. Vocês podem questionar. E o inteligência não significa cultura. Numa tribo indígena, ou nos tribais na África, enfim, eles têm inteligência. Eles sejam menos, infrijam menos a lei de Deus do que nós, que nos dizemos civilizados. Porque, como eu disse, a gente cria leis que nos favoreçam, que nos criem situações e essa lei de acordo com a lei divina. Está prevalecendo os interesses pessoais. E como tem leis assim, que a gente observa? Muitas. Então, a tribo, os índios, têm a sua maneira de viver, sem culturas, para nós, que somos sociais, estamos escola, faculdade, a gente vai achar que o índio não, mas ele tem lá. E as leis que eles entabolam são seguidas restritamente, certinhas. E eles violam, muito menos, a lei de Deus do que nós. Porque eles têm ainda um respeito mútuo entre eles. E o que falta muito entre nós, pelo egoísmo. O homem, inteligência. E por inteligência, ele começa a querer levar vantagem.
explorar o próximo e vai se afastando da lei de Deus para benefícios próprios. Como a lei de Deus é inexoravelmente séria, não tem mudança, não tem jeitinho, não dá para quebrar o galho. É a lei. Nós vamos ver aonde está essa lei escrita. Onde está escrita essa lei? É a questão 620 do livrinho dos Espíritos. Ela está no código? Ela está no livro dos Espíritos? Né? Ela está na Bíblia? Não. Essa lei de Deus está no seu íntimo. Nós, como já vem a adição dizendo para nós como criaturas racionais, percebemos, sabemos conscientemente quando estamos violando a lei de Deus. A gente pode não aceitar pela nossa vaidade, pela nossa presunção, pelo nosso atraso ainda espiritual, mas a gente sabe quando pisou na bola, como diz o Simonetti. A gente tem essa consciência. Falta, às vezes, ou mais das vezes, humildade para dizer e para fazer. Fulano, não fui bem, vou lá me desculpar, vou lá tentar. Falta humildade para a gente ir lá pedir e falta humildade para o outro aceitar. E aí a gente prefere deixar para lá. Mas na consciência, a gente sabe. E às vezes a gente fica com esse negocinho aí na consciência, que aí vai se transformar num trabalho para um psicólogo, que isso é o remorso. Era mais simples buscar a criatura, que eu fui gigante, mas eu não busco, e se buscar, ela também não aceita. Então, separados. Então, onde está escrita a lei de Deus? Lá no livrinho está a resposta que eu vou dar para vocês. Eu não dar essa resposta para que vocês buscassem. Aliás, tem um estudo no Leon Denis muito interessante, que eles dão as perguntas e não dão a resposta. Aí você vai buscar em casa. É uma maneira de fazer o sujeito ler o livro. Porque fica curioso. Onde está escrita essa lei? Olha onde ela está escrita. Na consciência. Então, ela é inviolável. Cega. Ninguém consegue mudar. Ninguém consegue penetrar na sua consciência. É a cabeça no travesseiro. É aquele pensamento na hora de dormir. É a questão 919. Perguntaram a Santo Agostinho o que devo fazer à noite. Ele coloca a cabeça no seu travesseiro e faça uma ação. Onde foi hoje agiu com alguém de forma ou maneira que você não gostaria que agissem da mesma forma como você? É aí que está o seu momento. Então, todas as noites, se a gente tiver essa coragem de fazer uma retrospectiva do dia, onde foi hoje que eu agi com alguém de forma, de maneira que eu não gostaria que agissem comigo. É assim. É uma limpeza, uma cartaz, todas as noites. Eu tenho preocupação em orientar isso, porque vai ter noites que a gente não vai conseguir dormir. De tanta coisa que fez e que não estava em consonância com a minha consciência. Porque é o momento, é a circunstância da vida, é uma série de coisas que a gente vai se envolvendo e se deixa levar. E se a gente parar para pensar, para refletir, a gente age diferente. Mas no calor da batalha, no calor da situação. Certa feita, li num livro do não me lembro qual, que ele disse que andando, veio ao Rio de Janeiro, São Paulo, as cidades mais evoluídas, os problemas são maiores, porque as pessoas estão envolvidas em interesses. Então, ele disse que andando em São Paulo, no Rio, não me lembro bem, as pessoas que passavam por ele traziam uma energia de dinheiro e sexo. Era o que as pessoas pensavam, era o que ele captava nas pessoas. Estava pensando em fraternidade, em amor, em carinho, em doar-se.
Era de ir para um negócio, vou para uma reunião, e o outro olhando a mulherada. É sexo, é isso, é aquilo, aquilo outro. Então, vejam bem, precisa desse tome mental. Porque os espíritos mais evoluídos captam. E isso forma uma atmosfera fluídica. A gente quer paz, mas a gente vive numa atmosfera fluídica negativa, não positiva. E não acontece por acaso. Nos atributos de Deus, ele não diz que é amigo, privilegia ninguém. A gente não tem privilégio. A gente tem o mundo para viver e as leis para seguir. Vocês lembram que a Magda, na semana passada, estava falando daquela mentora dela que disse que caiu e aí pediu, não tem privilégio, quem me segue vai cair muitas vezes. Ela falou isso, eu achei muito interessante. Então, a lei de Deus é na consciência, é inexorável. E é difícil entender, porque a gente vê uma injustiça aqui, uma injustiça acolá, se arroba em juiz e diz, meu Deus, como é que pode? Esse cidadão está sofrendo tanto. Mas é a lei de Deus se fazendo presente através das vidas sucessivas. Outro livrinho, O Céu e o Inferno, segundo a justiça de Deus, segundo a visão da doutrina. Nós já vimos aqui, vamos ver agora o terceiro livro. Veja como essa doutrina é maravilhosa, nos oferece uma apoteose de estudos nas obras básicas, para depois a gente ter a base, ter o conhecimento, saber de onde veio, para onde vim, o que eu estou fazendo aqui, para poder pegar as outras estruturas que tem mundo de mediunidade, enfim. Mas eu estou indo na base. Então, justiça divina na base da doutrina. Então, O Céu e o Inferno. É um livro excelente. No capítulo 7, As Penas Futuras, segundo o Espiritismo. É aí que a gente vai tirar todo o suprassumo do nosso estudo. Neste livro, o capítulo 7 tem 33 questões, mostrando como serão as penas futuras, segundo o Espiritismo. E quais são essas penas futuras? A gente pode entender de penas futuras. Penas futuras serão aquelas que nós observaremos após a volta ao mundo espiritual, ou seja, depois que deixar o físico aqui. Porque tudo que ao reinarmos nós encontramos não é nosso, aqui fica. Quando nós chegamos aqui, já tinha casa, carro, roupa, tudo isso, relógio, tudo isso são bens que eu já encontrei, que nós já encontramos, são materiais. Isto não volta conosco. Eu falo isso sempre por aí, porque eu sou um privilegiado, porque eu já fiz pesquisa. Eu moro ao Jardim da Saudade, em Mesquita. Para quem não sabe, aqui tem um Jardim da Saudade. Então, eu sempre estou por ali. Eu nunca vi um caminhão de mudança acompanhando o corpo de quem está sendo sepultado, o que afirma que tudo que nós encontramos aqui fica. Porque não tem como. O meu piano, o meu trombone, o meu futebol, o troféu que eu ganhei, são bens perecíveis que não me acompanham na vida espiritual, que não vão me acompanhar na vida futura. Às vezes, ou mais das vezes, valorizo essa situação, essas coisas, por elas fico indisposto, agrido, faço mal a pessoas, aos meus irmãos, deveria amar. E eu, para obter uma vantagem financeira,
um objeto, uma coisa qualquer, roubo. Se não roubo diretamente, filosoficamente, sorrateiramente, prejudicando, fazendo uma série de coisas. Então, vejam bem, o quanto a gente anda ainda numa dificuldade de compreender o ensinamento de Jesus. Façais o próximo que gosta que ele vos fizesse. Fácil. Jesus não pediu nada, não pediu nenhum absurdo. Não mandou você se esfolar, fazer coisas absurdas. Não, é só isso. É fácil. É só fazer ao outro o que gostaria que ele vos fizesse. Simples assim. É a reflexão lá de Santo Agostinho. Para que você, ao adentrar na vida espiritual, possa entrar no código da vida futura e ver que não foi tão mal na sua trajetória. Porque a lei de Deus, ela não pune, ela rege. É lógico, um exemplo grosseiro. A sua vista tem uma bolsa ocular que cabe 1 ou 2 gotas. Se você põe 4, 5, pensando que vai melhorar, não. A vista só absorve aquelas gotinhas que a bolsa ocular cabe, o resto vai sair pelas bochechas. O seu estômago tem uma capacidade de alimentação. Você extrapola, você arruma problema. Então, o organismo humano é uma máquina perfeita para dar esse exemplo dos limites que a gente tem. Mas a gente extrapola. E aí, o que acontece? Quando a gente vai além do limite do possível, a gente paga um preço. É uma indigestão, é uma intoxicação, é uma coisa qualquer. Você extrapola, não deve extrapolar. E esse exemplo para nós, a própria máquina humana. Então, vamos ver penas futuras. Capítulo 7. Quem tem o livro, veja com calma, porque não deu tempo para mim botar aqui os 33 itens. São itens que vão repercutir muito na nossa mente. Meu Deus, mas eu não pensei nisso. Puxa, não pensei nisso. Eu agora estava estudando para isso e eu digo, meu Deus, 79 anos, não tinha atenção que eu estou infringindo isso aqui. E nada na lei de Deus, como Deus é soberano, justo e bom, mas é perfeito, nada escapa. Não dá para escapulir, não dá para enganar. Não dá para comer dieta segunda-feira. A gente tem que começar no dia certo, quando começa a desenvolver a inteligência. Então, quando a gente começa a desenvolver a inteligência, é a hora da gente começar a seguir os ensinamentos do Cristo. Então, vamos lá. Penal da vida futura, composto de 33 itens. Primeiro item. A alma, ou espírito, sofre na vida espiritual as consequências de todas as imperfeições que não conseguiu corrigir na vida corporal. Eu era sublinhar o todas. Todas. Até aquele negocinho que eu fiz, ninguém viu. Está na tua mente. Você viu. E como diz Paulo, quando a gente pensa que ninguém viu, é uma nuvem de testemunhas. Porque aí a gente dá um outro passeio lá no Livro dos Espíritos. Questão 459. Influem os espíritos em nossos movimentos diários, em nosso dia? E os espíritos, e Kardec perguntou, e os espíritos responderam, influem de tal maneira, mas das vezes são eles que vos dirigem. Olha só, se eu tenho a minha inteligência, o meu livre-arbítrio, eu decido as minhas ações, mas eu sofro influência dos espíritos. Esta influência depende do meu comportamento.
Ela pode ser boa ou má. Ela é neutra. Se eu fazer o bem, opa, vem uma multidão de espíritos que corroboram com a minha ideia, que estão em consonância com o que eu penso. Mas se eu penso em fazer coisas erradas, também tem um monte de companheiros que se locupletam com essa ideia e vêm me ideias maravilhosas. Mas cabe a mim, pelo meu livre arbítrio, decidir a quem atender, a quem ouvir, o que fazer. Porque eu preciso fazer isso no crivo da minha consciência, da lógica do Cristo. Há uma reflexão de Sócrates, que ele diz para nós, mais ou menos bem, o meu mentor está sempre do meu lado, o doutor Alzheimer, estou meio esquecido. Mas ele diz o seguinte: se alguém vier contar para você uma fofoca de um amigo, fulano fez isso, aconteceu aquilo e tudo, você faz uma reflexão e pergunta: o que você vai me contar vai ser bom para o seu amigo? Não, não vai não, ele não vai gostar, então não conta. O que você vai contar vai ser bom? Não, não vai nada. Então não conta, igual você. Porque, na verdade, o que a pessoa está querendo, ela está com uma bomba na mão e quer botar na sua mão para estourar. Porque ela está doida para contar isso nos 4 cantos da terra, mas está sem coragem. Então conta para você na esperança de que você distribua. Porque o que ela quer mesmo é denegrir a imagem daquela criatura que ela viu fazendo qualquer coisa. Então, o meu irmão Galdino costuma dizer muito isso. Eu não pego, não conta para mim, não quero nem saber. Para que eu fiz? Se você já vem dizendo que é um segredo. O segredo é um caminhão de lixo. Ele quer descarregar esse caminhão de lixo na sua consciência. Não deixa, não. Manda jogar em outro lugar. Na minha mão, não quero, não. Quando vier alguém, vou te contar um segredo. Sai fora do segredo. Porque não é bom negócio. Então, regir na vida corporal. Imperfeições. 3, não há uma única imperfeição que não importe funestas e inevitáveis consequências. Como não há uma só qualidade boa que não seja fonte de uma felicidade qualquer. Bem, a lei de Deus é imutável, então não fica nada para resolver. Não tem panos quentes, não tem meu pé me dói. Errou? Repete. Está lá no Evangelho. Plantou, colhe. Plantou amor, colhe amor. Plantou desamor, colhe desamor. A pessoa doce, carinhosa, recebe doce, carinhoso. E ali, o nosso tratamento, o nosso entendimento, a nossa ação no bem, atrai companheiros, espíritos, na mesma faixa, na mesma situação. A gente não, grosseiramente, hoje nem tanto, talvez, mas no meu tempo lá, no interior e tudo, a gente observa o sujeito que vai tomar uma caninha da roça e ele bota a primeira para o santo, não é? E ele, na ingenuidade, ele está realmente botando para um espírito que desencarnou e ainda tem o vício do álcool. E ele perde o álcool que evapora, o espírito absorve. Isso tem livros mostrando isso, que os espíritos doem quem gosta do álcool para que possa ele absorver o álcool que ele ainda precisa, porque ele ainda não se desvencilhou daquela situação. Então, ele usa, porque os espíritos influem na nossa vida. O espírito tem essa influência. Não é só no álcool, o glutão, o comilão, o guloso. Enfim, os espíritos percebem
pela nossa ectoplasma, pela nossa vibração mental, o nosso estágio, as nossas necessidades, no sexo desregrado, na violência. Tem essas situações, que não é só no bem. O meu carnal, que já desencarnou há alguns anos, contava histórias lá da minha terra. Para quem não sabe, eu nasci lá em Rio Bonito. Lá é Rio Bonito, mas nasce gente feia como eu, mas faz parte da estatística. Tinha um cidadão lá, que ele chamava de Gongô, e era um marginal. Ele roubava, ele fazia isso, ia lá naquele mato. Mas era um cidadão bom. Era tipo roubar, ele era bondoso e tal, mas ele não tinha uma revolta com o negociante, com as pessoas que tivessem dinheiro. Mas ele tinha uma capacidade mediúnica que impressionava todos no local. Então a polícia vinha, segundo meu pai, e na escuridão, não tinha luz naquela época lá, e ele ficava parado no meio do mato, orando mentalmente, e para ele se evaporava. A polícia passava, tropeçava nele e não via. Olha, o cidadão tinha uma capacidade mediúnica e os companheiros da faixa em que ele atuava tornava naquela situação até desmaterializado. Vejam só, o poder dos espíritos na nossa faixa mental. E por que Deus permite isso? Que o espírito haja no mal? Porque é o livre, como disse, todas as imperfeições que não conseguiram. Então, se o espírito mal e intui outros a agir, ele está usando uma imperfeição. E ele vai ser responsável por isso. Talvez não na tempo, mas com certeza. O que são 100 anos para quem tem paciência de esperar? Nós somos espíritos milenares. A gente tem notícias de reencarnações aí milenares. Então, por que pressa? Não há pressa. No reino divino, não há pressa. Há compreensão, paciência, tolerância. Mas a lei se fará presente. Hoje, amanhã ou depois, não importa. Não é como nós outros. A gente ensina a uma criança e quer que ela aprenda logo. Nós estamos na escola da vida. E quantas coisas ainda não aprendemos? Quantas coisas sequer conhecemos? Muitas outras. Mas temos que cobrar perfeição. E quem somos nós? 16º item do capítulo 33. Arrependimento, expiação e reparação constituem as 3 condições necessárias para apagar os traços de uma falta e suas consequências. Liquidificar a questão? Arrependimento. Cometi um deslize com o meu meio e me arrependi. Procuro e digo: olha, rapaz, me arrependi. Comi a sua marmita na hora do almoço, mas me arrependi, você ficou com fome. Ele, se tiver estágio dos ensinamentos de Deus, soberanamente justo e bom, será. Fizeste bem, eu estava até sem fome. Quem sabe, tu estavas precisando mais que eu. Difícil encontrar, né? Mas tem. Se ele tiver na faixa da dente por olho, dente por dente, não se sabe o que vai acontecer. Mas vamos, ele diga, tá bom, tudo bem, compreendo e tal. Eu vou ter que expiar
essa situação, em algum momento da minha existência ou de outra, que eu vou ter, na hora do almoço, necessariamente, não vou ter o que comer. Porque eu fiz alguém ficar com fome. E aquilo poderia ser grave. Então, eu preciso me arrepender, expiar, mas eu preciso reparar. Como eu vou reparar uma situação dessa? Em algum momento, alimentando aquela criatura que eu, inadvertidamente, deixei de alimentar. A gente encontra isso na vida, muito comum, nas reencarnações, que no lar é onde a gente encontra as verdadeiros espíritos com os quais temos débitos a pagar, coisas a pagar. Então, o perdão nessa situação é muito complicado. Esses dias eu estava lendo o nosso Mandela, que ficou 28 anos preso, e durante grande parte desse tempo, ele cumpria certos sofrimentos que os algozes colocavam, e um que sempre se dava naquela punição que o nosso Mandela sofria. Mas ele ficou 28 anos e foi solto. Mudou a revolução lá, que vocês conhecem a história lá, da África do Sul. E ele foi ser presidente da República. Olha só. Que coisa extraordinária. O cidadão que foi preso por movimentos políticos lá, ficou 28 anos, sofreu todas as agruras, e agora mudaram-se as coisas, era presidente. Tinha como a faca e o queijo. Agora que eu vou à forra. Não é? Agora queime tão frito comigo. Lê do engano. Ele era um espírito evoluído. Não aproveitou do poder nem da caneta. Amou os seus semelhantes. Amou desbragadamente aqueles que o condenaram por motivos que permitiam. E suas saídas. Ele estava almoçando num restaurante com os seus séquito, com as suas seguranças, aí ele era presidente, e quando ele sentou à mesa para almoçar, percebeu que na mesa ao lado um cidadão estava nervoso, trêmulo, e ele observou bem e conheceu a criatura. E pediu aos seus seguranças que fosse à mesa daquele companheiro, trouxesse para almoçar. Quando os seguranças se dirigiram ao rapaz, ao moço, meu amigo, o nosso presidente, o doutor Mandela, quer que o senhor almoce com ele. Ele disse, não, eu não posso almoçar com ele. Não, eu não quero. Disse, não, ele pediu, ele exigiu que o senhor almoce com ele, por favor. Aí ele se viu oprimido, dois seguranças bem musculosos, e ele foi à mesa de Mandela e sentou. E Mandela serviu a ele o que comeu. Ofereceu todas as mordomias, lanche, sobremesa, o que quisesse, vinho. Ele se infartou, mas o homem estava nervoso, muito nervoso, trêmulo. Todos perceberam isso. Quando ele foi embora, os seguranças, as pessoas que estavam com Mandela, perguntou, mas por que esse moço estava tão trêmulo, tão nervoso? Quem era ele? E Mandela respondeu, ele era o meu carrasco, que durante muitos anos me com sarcasmo, com alegria. É retribuir o mal com bem. Só faz isso os espíritos evoluídos. Espíritos que, por isso, ele tinha condição de chegar aonde chegou. O arrependimento suaviza os traços da expiação, abrindo pela espera o caminho da reação. Mas só a separação, contudo, pode anular o efeito, destruindo-lhe a causa. Do contrário, o perdão seria uma graça, não uma anulação.
Porque eu posso perdoar, eu posso pedir perdão, mas e quem eu prejudiquei? Me perdoou? Daí essa história de que você se arrepende, está salvo, não cabe na doutrina espírita. Aqui você tem que procurar o que você prejudicou para reparar aquilo que você... E no último item, que é o 33, em que pese a diversidade de gêneros e graus de sofrimento dos espíritos imperfeitos, o Código Penal da Vida Futura pode resumir-se nesses 3 princípios. Então, para quem não quer ter tempo de ler 33 questões, lê a última. Estou oferecendo uma situação econômica. Mas não vou ler 33. Vai na última. Na terceira. Ela é dividida em 3 itens, somente. Primeiro, o sofrimento e a imperfeição. Então, não há caminho, não tem espaço para reclamar. Eu não mereço. Porque sou eu. Não. O sofrimento é referente, é inerente, consequência da sua... Quem diz isso é a doutrina espírita? Não. É Jesus. É o Evangelho. Quem planta, colhe. O que você plantar, você colhe. Não plantou feijão, colhe feijão. Então, o sofrimento é inerente à sua imperfeição. Se você está colhendo, porque você plantou. Ah, mas eu sou tão bonzinho. Agora, tu está até no centro espírita. Mas se te conhecerem bem, quem você foi? O que você... E isso acontece muito na casa espírita. Quando a gente está no trabalho, se arrobando lá em doutrinador, não sei o quê, eu falo, cara, eu posso falar uns negocinhos aí que tu vai ficar mal. Tu lembra? Então, o sofrimento é inerente à perfeição. Então, não dá mais para reclamar. Coitado de mim, quem fui eu, quem sou eu? Se você foi criado igual, todos nós fomos criados iguaizinhos. 2. Toda imperfeição, assim como falta, dela traz consigo o próprio castigo nas consequências naturais e inevitáveis. Assim, a moléstia, a doença, pune os excessos. A ociosidade não é, sem que haja mistério de uma condenação especial para cada falta ao indivíduo. Então, é um todo. Nada foge à percepção da lei de Deus, que ela é imutável. Ela é perfeita. Quando a gente fala a lei de Deus, a gente tem problema. Então, não dá de toda imperfeição, toda falta. Terceiro, podendo todo homem libertar a perfeição por efeito da vontade, pode igualmente anular os males consecutivos e assegurar a futura felicidade. A cada um, segundo as suas obras, no céu como na terra. Tal é a lei, justiça divina. Então, o que falta para nós é vontade. Tanto que na questão 909 do Livro dos Espíritos, Kardec perguntou: nós poderíamos resolver os problemas de mal do universo sem a ajuda dos espíritos, sem a ajuda de ninguém? Eu, você, qualquer um, podemos? Pode. O que falta é vontade. Nós temos muito pouca vontade, porque o orgulho, a prepotência, a vaidade nos leva a querer saber da situação. Eu acho que extrapolei meu tempo, eu tinha mais uma história aqui, vou deixar para a próxima. Que Papai do Céu nos ajude e que possamos realmente compreender que se conseguirmos viver neste mundo de acordo com a lei de Deus, ter muito menos problemas na próxima existência. Porque agora é que nós estamos preparando as outras. E o livre-arbítrio é de cada um. Você é livre para sonhar, mas você é obrigado a colher.
A colheita é obrigatória. A ação é livre, mas a colheita, meus irmãos, não tem jeito. É obrigatória. Muito obrigado.